Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal e se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você não seja inscrito, aproveite e se inscreva agora. E aí, nós temos pergunta hoje? Temos sim. Vamos lá. Jó 1:15. De repente deram sobre ele os sabeus, e os levaram e mataram os servos a fio de espada. A Bíblia está dizendo aqui que os sabeus mataram o servo de Jó e só escapou um. Quem são os sabeus? Os sabeus eram mercadores, comerciantes. E esses também eram ladrões, além de, entre os comerciantes, naquele tempo eram viajantes que viajavam muitas vezes de camelo pelo deserto. Não era como hoje que tem muitas cidades. Naquele tempo era tribos, isolada, e algumas tribos pequenas, e às vezes eles chegavam para negociar e acabavam roubando as pessoas quando eles viam que podiam saquear, que não havia muitos homens naquela tribo, que não havia resistência. Eles observavam e depois davam sobre eles, roubavam, ao invés de fazer negócio entre eles, porque naquele tempo os comerciantes negociavam dessa maneira, não era como um lugar físico onde as pessoas negociam no mesmo lugar. Eles saíam andando e fazendo negócio. Por exemplo, a pessoa não tinha alimento, trocavam um couro de cabra por uma medida de grão e assim por diante. Aqueles que faziam roupa trocavam peças de roupa por algum outro produto que eles não tinham. Então, na verdade, naquele tempo não se usava quase moeda. Eram poucas pessoas que tinham moeda. A moeda de negociação naquele tempo era a troca, Eu preciso disso, você tem, e você precisa disso aqui, eu tenho. E eles trocavam, esse tipo de produtos assim. E então esses sabeus eram mercadores ladrões da terra de Sebá, que eles invadiram ali, eles deram sobre os empregados de Jó, pegaram ele em uma situação vulnerável e acabaram matando todos os servos de Jó, e assim só escapou um, que foi dar a notícia a Jó. Vamos prosseguindo por aqui, tem mais alguma pergunta? Tem sim, se encontra em Números 10, versículo 5. Quando as tocardes arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. O que é rebate? Talvez pela expressão, da forma em que está escrito, se a pessoa não souber o que significa, ele possa pensar que seja até um instrumento, Quando tocares o arrebate. Tocar é como se você estivesse tocando um instrumento. E o que é rebate? Rebate é um toque de aviso, quando era hora de partir. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Lá na carta aos Coríntios, ele falando acerca dos dons espirituais, ele fala acerca do dom de língua, que a pessoa tem que falar em línguas estranhas e tem que interpretar aquilo que fala. Se ele não conseguir interpretar, que tenha alguém que interprete. Se não tiver alguém que interprete, ele diz que então fique calado e fale entre ele e Deus, porque fala em mistério. E assim ele diz assim, porque todos os sons realmente ele tem um significado. Ele vai falar acerca de vários sons, das aves, etc. Não existe nenhum som que não tenha o seu significado. Assim também, ele fala acerca de alguns instrumentos ali. Quando um exército ia para a guerra, por exemplo, existia um tipo de toque da trombeta. A trombeta tocava de uma forma. Sabia que era partida para uma batalha, para uma guerra, pela forma que se tocava aquela trombeta. Quando os soldados estavam voltando da guerra, o toque era diferente. Sabia que os soldados estavam voltando da guerra. Se os soldados voltavam vitoriosos, o toque da trombeta era um som. Também se eles tivessem voltado com baixa ou com derrota, o toque da trombeta era diferente.
E é sempre assim. Por isso que no Apocalipse, por exemplo, a palavra de Deus vai usar a expressão trombeta, som de trombeta, e tocou o anjo a primeira trombeta, a segunda trombeta, etc. Isso não significa, tem algumas pessoas que acham que vai aparecer um anjo tocando uma trombeta, é apenas uma figura, lembrando que Apocalipse é um livro simbólico. Não é que vai aparecer um anjo tocando uma trombeta, que nem tem até pessoas que fazem na igreja, né? Toca aquele toque lá da trombeta, mas é apenas figurativo, né? Uma palavra figurativa. Ilusão, né? Fazendo alusão ao Império Romano que dominava naquele tempo, né? Israel estava sob o jugo do Império Romano e os soldados tinham as suas trombetas e assim por diante. Eles entendiam o som das trombetas quando vinha aqueles cavaleiros com aquele som de trombeta, etc., com as suas bandeiras erguidas. Quando havia vitória, tinham a forma de vir com a bandeira. Quando era derrota, eles voltavam de outra maneira. Então, quando, por exemplo, João está ali, e ele sempre... João está na ilha de Patmos, por exemplo, e ele está em um lugar onde a todo momento escutava som de trombeta. De repente era um navio que estava chegando na ilha de Patmos, trazendo mais prisioneiros. E havia um toque de trombeta para que os guardas do muro abrissem os portões para que entrasse com os novos escravos, aqueles novos presos que estavam sendo levados para aquela ilha. E quando chegava um navio ou chegava uma embarcação naquela ilha trazendo suprimentos, por exemplo, trazendo alimento para eles, o som da trombeta era outro. Porque quando trazia prisioneiro, eles tocavam o som da trombeta de uma forma para que os soldados ficassem atentos para que não escapasse nenhum escravo na hora de fazer com que eles entrassem dentro daquela prisão que ficava na ilha, que era rodeada de pedra, ou houvesse alguma rebelião ali. E quando era alimento, eles tinham uma outra maneira de tocar para que eles soubessem que, na verdade, era obrigado a trazer alguns presos de confiança para vir descarregar aqueles mantimentos e levar para dentro daquela prisão, para dentro da ilha. Então, assim se identifica os toques da trombeta. Então, isso aqui significa uma forma de toque. Era um toque de partida. A hora que eles iam partir, tocava-se essa forma aqui. Então, isso aqui significa um toque de partida. E isso é importante a gente saber. Muitas coisas que se falam por aí não passam de ilusões, fazendo comparação com o Apocalipse. Aquilo que está lá no Apocalipse é simbólico. Não pense que lá no céu você vai encontrar um livro, né? E abriu-se os livros, vai ser um livro assim, tipo esse aqui. Livro, naquele tempo, para João, era um pergaminho chamado de livro. Não era como hoje nós temos livro aqui. E na cabeça de alguns vai se abrir um livro cheio de páginas, entendeu? Inclusive, tem pessoas que até têm medo de ler Apocalipse. Tem medo de ler Apocalipse. Há uns dias atrás, alguém falou para mim que tem medo de ler Apocalipse. Quando ele fala do livro que tem todos os segredos e que está selado com 7 selos, se referindo a um rolo do livro, lembra? Que vai dizer assim, João vai falar que comeu um rolo do livro, outro profeta também comeu um rolo do livro. Quando o Apocalipse está falando de livro, não é que tem livro como nós temos aqui, cheio de páginas. João não viu, João nem sabia que isso aqui chamava-se livro. No tempo de João não existia esse tipo de livro ainda. No tempo de João era um rolo, um pergaminho que se enrolava, colocava-se ali tipo uma abraçadeira, vamos dizer assim, né? E colocava-se um selo ali, era selado para que ninguém pudesse... É como se fosse um lacre. Como se fosse um lacre no dia de hoje, que não pode ser violado. Só uma pessoa que teve as condições de abrir aqueles selos, né? Pegar o livro e abrir esses 7 selos. Abrir, na verdade, é quebrar o selo, né? Quebrava o selo e assim
cada selo que ia quebrando, veja, quebra o primeiro selo, nem abriu o livro ainda, e começa a aparecer os acontecimentos, ou seja, primeiro selo quebrou. Isso não quer dizer que já abriu o livro, né? É tudo simbólico. Então, nós precisamos entender essas coisas para a gente não ficar confundindo e usando as linguagens espirituais como a gente usa no dia a dia. As coisas que nós vivemos aqui para a eternidade é muito diferente. A eternidade é muito diferente da nossa realidade que a gente vive aqui. A nossa realidade que a gente vive aqui é muito diferente da eternidade. A eternidade não foi revelada para a humanidade. É um mistério de Deus. Apenas sabemos que existe a eternidade, mas até onde a gente viu escrito, a gente sabe apenas, a única coisa que a gente sabe é até arrebatamento da igreja, é a igreja subindo, sendo glorificada, recebendo a recompensa nas nuvens, onde encontra com o Senhor. É a igreja voltando com o Senhor Jesus, junto com a nova Jerusalém, novos céus, nova terra, para reinar no milênio, e aí encerrou-se a história. Aí é o juízo final, aí é o encerramento do milênio, e a eternidade é um mistério. Acredito eu que é aquelas passagens em que Jesus diz para João, sela esse livro aqui. Isso aqui fica só para ser revelado no fim. Esse mistério será revelado no fim. Então a gente não conhece. Essa história de dizer que no céu há rua de ouro, mar de cristais. A pessoa que diz isso... Falta de conhecimento, né? Para não dizer outras palavras. Porque o lugar que tem rua de ouro, mar de cristal, é a nova Jerusalém. E não o céu. Não é o céu. Se você ler, se você for ler, você vai encontrar lá claramente, se você for ler, dizendo que na Nova Jerusalém as ruas são de ouro, o mar é de cristal, há o rio da água da vida, a árvore da vida no meio da cidade, existe a árvore da vida, as suas folhas que ela produz servirá para curar todas e qualquer doença de todas as nações da terra. Veja, está falando da terra, não está falando do céu. O Apocalipse não fala do povo ainda no céu. Isso é a eternidade. A eternidade não foi revelada ao homem, ao ser humano. A eternidade é o mistério de Deus. E a gente tentar forçar, dizer aquilo que a Bíblia não diz, a gente fazer isso, estamos cometendo pecado. Porque em Deuteronômio 29, diz o seguinte, as coisas reveladas pertencem aos filhos dos homens. E as coisas ocultas pertencem a Deus. Então, as coisas reveladas que está aqui na Escritura, nós podemos falar. Agora, aquilo que ele não revelou pertence a ele. É ele quem vai nos revelar na eternidade, não agora. E o Apocalipse, o final do Apocalipse não é a eternidade. O final do Apocalipse é apenas falando acerca do milênio, do julgamento final, do juízo final, da condenação da besta, do falso profeta, do anticristo e o julgamento daqueles que estavam no inferno. O mar, o inferno deram seus mortos, foram todos julgados segundo as suas obras. E aí vem a única palavra no final dizendo aquele que crê, que deseja, que quer que essas coisas aconteçam, diga, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele até usa a expressão e depois traduz essa mesma expressão, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então que o Senhor ele venha e possa nos dar o entendimento que muitas vezes está nos faltando. Amo demais o Apocalipse, gosto muito mesmo. E que Deus abençoe você, que você possa ler ele, não ter medo, porque é uma bênção do céu.